Eu estava dizendo, as mães deixavam as crianças de colo, crianças de 2 meses, de 3 meses, ao cuidado dos irmãos que também eram crianças, né? Com isso, as crianças não recebiam o necessário para o corpo ter uma imunidade e poder essas crianças desenvolverem. Elas eram mal nutridas, né? E aí elas eram acometidas por problemas simples, que começava simples, mas que levava à morte, né? A falta de alimentação causava desnutrição e, por estar desnutrida, qualquer vírus, qualquer bactéria causava doença. Essas crianças eram acometidas por diarreia, que agravava essa diarreia, chegava a uma desidratação profunda e essas crianças vinham a óbito, né? Então, a doutora Zilda começa a pastoral da criança juntando essas famílias, as mais carentes mesmo, essas mulheres que eram boia-frias, e começou a orientar elas a cuidar melhor das crianças. E aí, então, nasce a líder da pastoral da criança. A líder é aquela mãe que começa a cuidar das suas crianças e orientar as outras também a cuidar. Uhum. Esse trabalho, ele começou a salvar a vida com coisas simples, imagina. Orientação e soro caseiro. Soro caseiro, porque assim, o que contém no soro caseiro? É água, sal e açúcar. Esse ingrediente, ele faz com que o nosso organismo retém o líquido, porque a desidratação é a perca do líquido que acontece através da diarreia. E as pessoas, tanto a criança, adulto, também morrem desidratando assim. Então era repor esse líquido através do soro caseiro. E a pastoral da criança, então, aí começou a salvar muitas e muitas vidas. É um trabalho belíssimo que a pastoral da criança fez e que continua fazendo ainda no Brasil, até hoje, e no mundo. Que legal. E como surgiu aqui na nossa região a pastoral? Então, Cida, na época nós já tínhamos as comunidades eclesiais de base, não é? As comunidades eclesiais de base aqui na nossa região, ela nasceu ainda na Diocese de Caetité, né? Paróquia de Macaúbas. Então começou na comunidade de Santa Terezinha, né? Com Camilo dos Santos Meira e João Augusto de Meira, André José de Souza, João Silvério, né? O nosso saudoso João Silvério aqui de Campo Grande. Então começou as comunidades na Várzea do Meio, nos Cristais e no Campo Grande. E aí o que acontece? Como a pastoral da criança ela surgiu de uma necessidade que a igreja percebeu de ter uma pastoral social, um movimento que cuidasse melhor das crianças, os bispos é quem levaram essa ideia para as suas dioceses. E na diocese, essas ideias foram esparramando para as paróquias, né? Chegando na paróquia, o que acontecia? O pároco criava uma equipe na sede da paróquia, ia para as comunidades, fazia reunião com as famílias nas comunidades, famílias que tinham crianças menor de 6 anos, que tinham gestante, e dentro dessas famílias era escolhida alguém que tivesse perfil para ser líder, era capacitado, e aí começava o trabalho. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente começou com a paróquia de Rio do Pires, em 1991, onde é que está isso? Ó? Na comunidade de Várzea do Meio, eu lembro até hoje, eu e o meu compadre Salvador, que era Salvador de André, nós dois estávamos começando família, nós tínhamos crianças pequenas, né? Então, por esse motivo, foram nós os dois escolhidos para começar a pastoral da criança aqui na nossa região. Futuramente, nós expandimos para a paróquia de Santa Luzia, não é? E a pastoral da criança viveu na nossa paróquia até 2014. Nossa, bastante tempo, né? 2014. E como eram os encontros com as famílias? Então, Cida, o trabalho da pastoral da criança, ela acontecia da seguinte forma. O líder, ele ia de casa em casa, fazia a visita, falava para as famílias do que ele era, não é? Explicava o trabalho da pastoral da criança e convidava a família para fazer parte. Se a família aceitasse,
Ali o líder tinha um caderno próprio, o caderno da líder, né, onde ele fazia um cadastro, o nome da mãe, todos os dados da mãe, e depois o número de filhos que tivesse ali menor de 6 anos era cadastrado naquela folha do líder. Ele dava as orientações através de um outro material que chamava Guia do Líder, chamava, não chama. Né? Nós temos um guia elaborado pela Pastoral da Criança, que tinha todas as orientações de acordo à idade gestacional para a gestante e de acordo à criança que ali tivesse. Era assim que acontecia as visitas mensalmente. E uma vez por mês, essas famílias eram convidadas para, junto com todos os líderes, ter um encontro. E esse encontro ganhou o nome de Celebração da Vida. Ai, que legal. Imagina que coisa linda, né? Legal. Assim, era um mês de trabalho e num dia no mês se reuniam para celebrar a vida. Nesse momento ali acontecia vários momentos. Por exemplo, as gestantes eram aferida à nutrição. Nós tínhamos uma fita, a gente passava aqui no braço, para saber se a gestante estava bem nutrida ou não. Se não tivesse, a nutrição não estivesse de acordo, nós íamos no guia para ver o que precisava fazer. Provavelmente aquela gestante teria que acrescentar algo na sua alimentação. Também a gente olhava cartão de vacina da gestante, cartão de vacina da criança, pesava a criança, a gente tinha cartão para colocar o peso, também era colocado no caderno, e essa criança tinha que alcançar um objetivo. Se ela não alcançasse esse objetivo, a gente ia, junto com a família, tentar ver o que impediu que aquela criança chegasse àquele objetivo, tanto em peso como em outros aspectos, não é? Se a criança brinca com outras crianças, como a criança se comporta. E assim era feito aquele dia da celebração da vida, que concluía com uma festa, não é? Um lanche para todos. Ah, sim, estava esquecendo a coisa principal que tinha, o Evangelho. O Evangelho era o que motivava o trabalho da Pastoral da Criança. O lema da Pastoral da Criança era: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, baseado no Evangelho de Jesus Cristo, naquilo que Jesus veio. Então, esse é o trabalho lindíssimo que a Pastoral da Criança, como eu disse, fez e ainda faz até hoje. Que legal. Você trabalha quantos anos na pastoral? Então, Cida, eu trabalhei de 1991 a 2014. Tempo todo. Não é? Foi um tempinho suficiente para a gente aprender muita coisa. Isso interessante é que, assim, o que eu sou hoje, como cidadão, não é, e como profissional de saúde, eu não posso esquecer disso. Eu sou grato à Pastoral da Criança. Foi graças à Pastoral da Criança que eu cheguei, não é assim, aonde eu cheguei, porque não foi só ser líder na comunidade. De líder da comunidade eu fui convidado a ser coordenador de comunidade, depois coordenador de paróquia, depois coordenador de setor, que eram as paróquias, não é? Era Ibipitanga, Rio do Pires, Érico Cardoso e Paramirim. E com essa coordenação a gente era capacitado, a gente participava de várias capacitações. Dentro dessas capacitações também surgiram vários movimentos, como por exemplo o simpósio de plantas medicinais. Foram realizados em Livramento até agora 6 simpósios. Eu participei do primeiro, acho que eu perdi só um simpósio desses. E nesse simpósio de plantas medicinais a gente encontrava gente de muitos lugares do Brasil. Que legal. E foi uma riqueza. Então por isso que eu falo, tudo que eu sou hoje como profissional, eu tenho que agradecer à Pastoral da Criança. Verdade. E qual foi assim o momento que mais te marcou durante esse trabalho na Pastoral da Criança? Ô Cida, eu posso te citar 2 momentos aqui. Em uma dessas capacitações, como coordenador de setor, eu participei de um encontro em Vitória da Conquista. E no final do encontro, a capacitadora era uma irmã, né?
E cada final de capacitação da pastoral da criança acontecia um momento chamado de envio. Ah, A gente era enviado por Deus, não é, para realizar uma missão. Eu lembro que naquele dia ali a irmã pediu que a gente colocasse as mãos assim. E aí ela vinha com óleo, ungindo as mãos da gente, repetindo aquilo que Jesus disse. Ide a todos. nossa. Não é? Legal. E deixava toda completa aquela coisa ali. Curar, libertar, tudo isso. E eu lembro, Cida, que aquela vez, retornando para casa, quando eu cheguei, encontrei a minha esposa com a minha filha ainda pequena, porque não tinha idade para a gente deixar a família, porque era uma missão, né? Assim, Jesus, quando ele envia os discípulos, ele pede para deixar tudo, e é assim que a gente fazia, né? Deixava, entregava a família nas mãos de Deus. Isso não foi fácil. Mas assim, ao retornar, como eu estava dizendo, eu encontrei a minha esposa com a criança pequenininha, já roxinha. Ai, Ela nossa. estava desesperada, não sabia o que fazia, indo para lá e para cá, com a criança roxinha, parece que estava morrendo. Eu cheguei, já tomei dela a criança, botei na mesa, não é? Comecei a massagear ela, lembrando daquilo que eu tinha recebido da irmã. E foi um milagre. Nossa. Não é? A minha filha logo começou a respirar e foi limpando a pelinha e hoje é mãe hoje. Não é? Nossa. Outro momento, Cida, foi uma vez que a gente estava em casa, já eram umas 10 horas da noite, e aí chegou um dos pais das famílias acompanhadas da pastoral da criança gritando por socorro. E quando ele chegou na porta assim, e gritava socorro, eu abri, que foi, acorde que meu filho está morrendo. Eita. Aí ele saiu correndo na frente e eu fui correndo atrás dele, pulando a cerca, chegamos na casa dele. O que aconteceu? Uma criança já grandinha, eu acho que tinha um ano e pouco, com muita febre. A gente não precisava nem medir para você saber que estava com febre. Não é naquela ânsia, eles vão morrer. Eu digo, não, gente, calma que tem recurso. Vamos dar banho nele. E aí estava ali a avó paterna. E como é que dá banho de gente com febre? Minha senhora, vem cá. É o único recurso que eu tenho para ajudar vocês a salvar a vida do teu neto, é dar banho. Bora dar banho nele. Aí o pai, não, pega, botou a bacia, né? Botou a bacia, botou água. Quando sentou a criança dentro da bacia, ela juntou as mãos para beber água. Eu trago um copo. Pegamos um copo na boca da criança, ele batia o queixo no copo assim. 10 minutos não tinha mais febre. Nossa. É que o pessoal de antigamente tinha isso, né? Negócio não podia Como é que dá banho uma podia dar criança banho com febre, né? Até hoje ainda existe isso. Então, assim, pensa em um remédio simples, mas que faz milagre. Água. Até hoje é um dos recursos que a gente usa nas terapias. Água. Fria. Água é vida. Água é vida. Água para beber, água para fazer banho, água para você fazer o que você imagina. Não é? Então foi esse um dos dois momentos assim bem emocionantes na pastoral. E assim, quando você trabalhava na pastoral, quanto que você ganhava por mês dentro Meu da Deus, pastoral? será que eu consigo calcular? Ai, Paulinho. Não dá para calcular o que eu ganhei na pastoral da criança. Não sei. Porque tudo, como eu já te disse, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi a pastoral da criança que me deu. E a gente fazia isso com muita clareza, não é? Dai de graça o que de graça recebestes. A pastoral da criança nunca cobrou da gente as formações, nunca cobrou tanta coisa bonita que a gente aprendeu na pastoral da criança. Isso não era, a gente não pagava por isso. Por isso também o que a gente fazia, a gente não pagava, não recebia financeiramente, mas a gente sabia, ou eu sei, Aprendizado, né? quem é que nos dá o que nós temos, se não é Deus? Verdade. Não é?
Então, de uma certa forma, a gente recebe em dobro. A gente já recebia em dobro. Antes da gente fazer, a gente já recebe em dobro. Esse era o salário de líder da pastoral da criança. É muito. Incalculável. Esse trabalho seu na pastoral da criança, para quem assim, esse encontro aqui hoje, para você falar disso, para você ter dado essa oportunidade, aceitado o meu convite, de estar aqui para gravar um vídeo para o meu canal, falando sobre isso, é muito importante, porque muita gente, às vezes até que você acompanhou, não sabe de tudo que você passou, não sabe dessa história, né, que você, da sua filha, o que você teve que passar. Então isso é muito gratificante e é uma coisa que vai ficar, né, na história, porque vai estar no meu canal e seus netos um dia podem acompanhar, alguém pode saber do trabalho maravilhoso que você fez e que Deus, né, abençoou você e que cada dia mais você está, né, tendo experiência dentro do trabalho, né, na área da saúde.